Graça e paz da parte de Deus, o Senhor da igreja, a todos os nossos irmãos aí presentes em seus lares. Nós somos muito gratos a Deus pela bondade do Senhor, pelo esforço que nós estamos fazendo para manter a nossa comunhão para a glória e honra do nome do Senhor. Eu quero te convidar em nome do Senhor Jesus Cristo a lembrar-se dessa semana importante na vida da igreja. Estaremos gradativamente retornando dentro das condições de segurança para cultos limitados à quantidade máxima de 40 pessoas. Então nós estaremos pedindo ao Senhor essa semana, orando a Deus para que todas as coisas sejam feitas de maneira correta no meio da sua igreja. Nós devemos ser exemplo em todos os sentidos. Convido a você para estar orando nesse sentido também. Também peço aos irmãos que estejam em nome do Senhor Jesus Cristo orando pela vida das pessoas que estão necessitadas. Lembre-se da irmã Bel, que precisa muito das nossas orações. Orem pela vida dela, orem pela mãe da nossa irmã Nilda. Que Deus abençoe a todos vocês. Peço também aos irmãos e pelas pessoas também que nos assistem através desse canal. Não esqueça de orar por eles que estão acessando, e a você que acessa o canal pela primeira vez, nós pedimos a Deus que o Senhor te abençoe grandemente, que as mãos desse Deus poderoso esteja não somente por sua vida, mas também na vida daquelas pessoas que estão ao seu lado e que carecem das nossas orações. Peço a você, inscreva-se nesse canal, compartilhe com as pessoas que você ama todas as coisas que são colocadas neste canal para benefício da sua vida e para benefício dos seus amigos também. Que o Senhor abençoe sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que Deus abençoe este culto de terça-feira, em nome do Senhor Jesus. Santo Deus, eu quero te agradecer por esse momento e te louvamos pela sua vontade eterna. Tu és soberano e nós nos sentimos gratos pela sua bondade e amor. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga uma palavra especial nessa noite e que nós possamos, ó Deus, através dessa palavra chegar ao coração das pessoas que carecem do Senhor para a glória do seu santo nome. Obrigado, meu Deus, porque, ó Deus, nós sabemos que o Senhor, ó Deus, tem sido zeloso para com o nosso país. Visita as nossas instituições, visita os nossos governantes, visita os prefeitos, os governadores do estado, os vereadores, os deputados estaduais, federais, aos deputados estaduais também, a vida daquelas pessoas que trabalham no Senado, também, ó Deus, ao Supremo Tribunal Federal e ao Presidente da República, Deus, também nós te pedimos em favor da sua vida de maneira especial. Obrigado, Deus, por esse momento. Te agradecemos, ó Deus, e te pedimos harmonia dos poderes, que o Senhor possa interferir sobre isso, ensinar essas pessoas que precisam ser unidas diante de um problema tão sério que é essa pandemia. Obrigado por esse momento, ó Deus, especial na vida da tua igreja. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Quero convidá-los a fazer a leitura de um texto que está em no Salmo de número 40. Salmo de número 40. E diz a palavra do Senhor, e vou estar lendo por sinal, fazendo a leitura de forma responsiva. Eu lerei os versos ímpares e a irmã Ana estará lendo esses versículos pares juntamente com os irmãos que estão aí em suas casas. Então, lerei os ímpares, a irmã Ana lerá os versos pares. E diz a palavra do Senhor: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco.
Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, não mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Quero que você repita aí na sua casa esse último versículo que a gente leu, verso 8. Vamos todos ler? Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Deus seja louvado. Vamos adorar a Deus. Ele é digno de receber toda a glória, honra, poder e majestade. E nós vamos estar louvando ao Senhor com aquela música: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor e Ele para mim se inclinou, tirou-me de um lago horrível e ouviu o meu clamor. Sim, eu sei, sim, eu sei, pois em mim um canto novo. Sim, eu sei, sim, eu sei, viverei no santo gozo. Bem-aventurado é o homem que no Senhor tem confiança. Como as lutas não se abalam, mas vive sente na esperança. Sim, eu sei, sim, eu sei, pois em mim um santo gozo. Sim, eu sei, sim, eu sei, viverei em santo gozo. Viverei em santo gozo. Viverei em santo gozo. Quando a gente confia no Senhor e na força do seu poder, nós acreditamos piamente nesse Deus que zela pela sua igreja e nos ensina a todo momento o quanto é bom confiar nele. Por isso, buscamos Deus, confiamos nele, sabemos da sua bondade e amor e crescemos a cada dia nessa busca inconstante, aliás, essa busca incessante a cada dia na direção da vontade daquele que é digno de receber toda a glória e honra. Te busco.
a gente saber que queremos a cada dia o Senhor. Queremos ouvir muito mais da Sua palavra, de tudo aquilo que realmente Ele tem a nos ensinar. E nós nos sentimos gratos também, porque com alegria nós proclamamos esse Senhor que reina, que é capaz de mudar as situações, que é justo em toda a sua maneira de ser, que trata a sua igreja com um carinho que nenhuma outra pessoa e ninguém possa existir que possa tratar de uma maneira tão especial e amorosa como Deus é para conosco. Devemos por isso ser fiéis a Deus. Por isso eu me alegrarei em Ti, assim diz esse louvor, e nós vamos cantar em nome do Senhor Jesus. Eu viver, eu proclamarei do teu amor enquanto eu viver. De novo, eu me alegrarei, eu me alegrarei, me alegrarei no Senhor enquanto eu viver. Enquanto eu viver, eu me alegrarei, eu me alegrarei em Ti, Senhor. Eu proclamarei do teu amor enquanto eu viver. Os meus lábios cantarão em teu louvor e as tuas maravilhas, ó Senhor. Me alegrarei em Ti, Senhor, enquanto eu viver. Eu proclamarei agora. Eu proclamarei do teu amor enquanto eu viver. Pois me deste nova vida em Jesus, e comigo uma aliança fez na cruz. Eu me alegrarei em Ti, Senhor, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Eu proclamarei o teu amor enquanto eu viver. Sim, eu quero estar entre aqueles que Te amam, entre aqueles que entregam tudo em Tuas mãos. Sim, eu quero estar entre aqueles que o governo sobre todo, até o governo das nações. Eu me alegrarei em Ti, Senhor, enquanto eu viver. Eu proclamarei, sim, proclamarei
aqueles que te amam, entre aqueles que entregam tudo em tuas mãos. Sim, eu quero estar entre aqueles. Sim, eu quero estar entre aqueles que teu governo sobre todas as nações. Eu me alegrarei em ti, Senhor, enquanto eu te ver. Eu proclamarei do teu amor enquanto eu viver. Eu me alegrarei. Eu proclamarei. Me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu proclamarei. Aleluia! Quero que você pegue nesse momento a sua Bíblia, né? Nós vamos abrir novamente num texto lá no Antigo Testamento e nós vamos estar nesse momento explanando a palavra que o Senhor separou de maneira especial nesta noite para a sua vida. Então, nós vamos abrir lá em 1 Samuel, aleluia, Deus seja louvado. O texto fica lá em 1 Samuel, no capítulo 2 de 1 Samuel. E nós vamos fazer a leitura do verso 27 até o verso 30. Do verso 27 até o verso 30. Eu lerei e os irmãos prestarão atenção à leitura desse capítulo, esse pedaço do capítulo, né? Parte desse capítulo. Vamos lá. E veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestarei, na verdade, a casa, não me manifestei, na verdade, a casa do teu pai, estando ele ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, para fazer o efode perante mim, e dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimento, que ordenei na minha morada, e honrarás a teu filho, honrarás a teus filhos mais do que a mim, para vós envergonhardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa dos teus pais andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honraram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Santo Deus, eu quero te agradecer por esse momento e pela sua palavra. Ó Deus, eu lhe peço em teu nome que o Senhor nos abençoe através da tua santa e maravilhosa palavra.
peço, Deus, que o teu Espírito fale profundamente ao meu coração através da primeira parte desta mensagem. Deus, que o Senhor possa trazer ao meu coração as necessidades que eu preciso fazer para mudar. E de maneira que, falando ao meu coração, por consequência também, ao coração de todas as pessoas que nos assistem e ouvem nesse momento. Que o Senhor também chegue ao coração dessas pessoas e derrame porção especial da sua palavra a essas pessoas, fazendo com que a nossa vida se torne cada dia mais honrosa. E, ó Deus, glorificando o seu nome no nosso comportamento, no nome santo do teu Filho Jesus. Tudo isso nós te pedimos, crendo no Senhor Jesus, crendo no poder da sua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero novamente apenas lembrar, e ele disse: eu escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, para trazer o efode perante mim, e dei à casa dos teus pais todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimento, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos envergonhardes dos princípios de todas, do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Essa foi uma pergunta que Deus fez de maneira dura a Eli. Esse texto ele é muito interessante porque ele traz uma realidade bem diferente daquilo que Paulo, na verdade, quis ensinar aos filhos de Israel, aos nossos irmãos em Cristo, quando lá, de maneira especial em Romanos capítulo 6, ele lembra de uma coisa muito interessante. De 1 a 3, do versículo 1 ao verso 3, nós notamos que Paulo diz, por exemplo: se estamos mortos para o pecado, por que vivemos nele? Né? Paulo faz essa pergunta em um dos versículos. O segundo ponto é: de modo algum, ele responde, nós devemos viver sobre o domínio do pecado. Um outro ponto ele vai dizer: fomos batizados na morte de Jesus e fomos sepultados no batismo com ele, como diz lá no verso 3 e 4. E sepultados com ele da semelhança da morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, uma das coisas que fica implicada nessa relação com Deus é de que nós não podemos viver dentro da graça, porque é um favor não merecido. Você não é salvo porque você mereça ser salvo. As pessoas no Antigo Testamento cumpriam a lei e achavam que eram capazes de, através de seus próprios esforços, chegar à salvação, quando na verdade Deus esperava que a pessoa pudesse viver a fé que professa, a relação com Deus, como fez Abraão, e por conta da sua fé, ele foi diante de Deus justificado através da sua fé. Justificados por Deus, temos paz, né, em Cristo. No caso de Abraão especificamente, ele viveu a fé como outras pessoas viveram a sua fé. E o que Deus na verdade deseja que aconteça na casa de Israel, entre os nossos irmãos, entre o Israel de Deus nos dias presentes, é que a gente viva essa vida de fé que nós falamos. Nós não podemos só professar a fé, mas trazer a fé para uma instrumentalidade na nossa vida. Fazer disso a logística que Deus espera encontrar na nossa vida em relação àquilo que a gente professa. Seja aquilo que você fala, não seja o que os fariseus ensinaram, né? Ou seja, não seja aquilo que eles viviam. Até aprenda aquilo que eles ensinam, como disse Jesus, mas não seja aquilo que os fariseus eram. E é isso que a palavra quer nos ensinar. Então a Bíblia conta uma história, por exemplo, no Antigo Testamento, triste, que relata, na verdade,
a consequência na vida de uma família que de alguma forma acabou se esquecendo de cumprir suas responsabilidades diante do Senhor. E a palavra de Deus diz: minha é a vingança, diz o Senhor, eu recompensarei. E a gente precisa ter muito cuidado com essa maneira de compreensão a respeito da palavra, porque nós devemos respeito ao Deus da nossa salvação. E nós precisamos entender o quanto isso traz uma responsabilidade até hoje para as nossas vidas. Embora, uma vez salvos para sempre, eu reafirmo isso, porque essa é uma doutrina apoiada e justificada biblicamente, né? E nós cremos nisso, até como batistas nós cremos nisso perfeitamente. Agora, a igreja deve viver e atentar para a vida de santidade, pois não podemos viver uma vida solta, sem uma responsabilidade e sem ouvir a voz do seu Santo Espírito, que foi colocado dentro do nosso coração para nos auxiliar com a sua palavra. Lembra? Lá em Hebreus ele diz: porei a minha palavra dentro do vosso coração, porque o Espírito de Deus estaria ali, nos ensinando, fazendo a gente lembrar daquilo que a gente lê, mas não é possível lembrar daquilo que você não consegue fazer leitura. Então, por isso a responsabilidade de ler a palavra, de ter uma vida de oração, de ter uma vida devocional diante do Senhor. Afinal, a nossa relação com Deus, visto que o pecado nos separou de alguma forma de Deus em um dado momento, foi refeita pela ação dolorosa da cruz. Então houve um sacrifício salvífico. A carne de Jesus foi rasgada para que a minha relação com Deus pudesse retornar. Afinal, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Por isso, o autor de Hebreus nos ensina que não devemos ter como profano o sangue desta aliança. O sangue pelo qual Jesus derramou para que nós pudéssemos retornar. É tanto que Hebreus vai dizer que esse sacrifício ele fez com que nós retornássemos ao Santo dos Santos. Poder ter uma relação com Deus sem nenhuma separação. Uma vez que ele pagou o preço que valia os meus pecados, a morte, para que eu pudesse com liberdade me aproximar do Senhor no nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que me pedi em meu nome, pedi a meu Pai em meu nome, crendo recebereis. E nós pudéssemos novamente ter uma relação com Deus quebrada por causa do pecado e por falta do nosso reconhecimento da nossa falibilidade diante do Senhor. E de nossas fraquezas e dos pecados que nós muitas vezes ocultávamos diante de Deus, mas que foi através do sacrifício de Jesus, assim revelado ao nosso coração, perdoado com esse sacrifício e trazido à memória as coisas que de fato Deus desejava que nós fizéssemos, né? As coisas que Deus queria que fizéssemos, a sua vontade através da sua verdade. Por isso, o autor de Hebreus nos ensina que não devemos ter como profano o sangue da aliança, nem fazer o agravo ao Espírito da graça. Minha é a vingança, assim diz o Senhor, e vocês encontram isso perfeitamente ali em Hebreus capítulo 10, verso 29 ao verso 30. Muito bem, a história começa de Eli da seguinte forma, né? Havia uma mulher, era a mulher de Elcana, que ela desejava muito uma criança. Elcana tinha duas mulheres, né? Um costume daquela pessoa especificamente, porque Deus em nenhum momento desejou que o homem pudesse ter duas famílias. Mas havia algo que naquela época de forma específica permitia, que não é o caso, Deus nunca esperou que isso pudesse ocorrer. Agora, ela era uma mulher atribulada de espírito porque a outra mulher chacotava dela todo o tempo, né? E era uma humilhação para a mulher ter filhas mulheres. Na verdade, o interesse era poder ter filhos homens, porque os homens é que determinava essa continuidade da descendência.
E por conta disso sua tribulação de espírito era grande, mas derramava-se diante do Senhor e buscava nas suas emoções colocá-las diante de Deus, né? A sua alma estava sempre derramada em orações quando o marido levava ela até o local de culto, e isso trazia para a vida daquela mulher consolo de vez em quando. Embora o marido sacrificava e disse: olha, não sou eu melhor do que 10 outros ou mais filhos na sua vida? Estou apenas parafraseando, né? Então, 1 Samuel capítulo 1, verso 15, ela não era filha de Belial, ela responde isso perfeitamente também no verso 16, tá? Ela deixa isso bem claro, tá? Em 1 Samuel capítulo 2, verso 12, nós encontramos posto, estava ali Eli, um sacerdote que já era velho na sua idade, perdeu de alguma forma a visão da sua vida espiritual e a visão do controle que ele deveria ter sobre seus filhos, porque era esse algo que Deus esperava da vida dele. E nós lemos nesse instante, a partir do verso 27, o quanto Deus esperava que isso pudesse, porque Deus trouxe ele a tomar conta do templo, de tomar conta das ofertas, de fazer o seu trabalho como sacerdote, não somente vigiando pelo povo de Israel, sendo zeloso também por sua vida, porque Hebreus vai dizer que o próprio sacerdote tem fraquezas e precisa ter cuidado de si mesmo. Hebreus capítulo 5, vocês vão encontrar isso perfeitamente. Então ele de alguma forma se perdeu nessa situação e Deus se indignou, trazendo na verdade uma pessoa, um homem de Deus, a dizer para ele aquilo que deveria ocorrer com sua vida, porquanto ele não foi fiel ao Senhor. E um outro agravante mais sério é de que seus filhos roubavam da oferta que deveriam dar ao Senhor. Eles não eram fiéis na maneira com que tratavam as questões da oferta e trazendo para si os maiores benefícios, quando Deus deveria receber maior beneficência daquelas ofertas que eram aqueles sacrifícios que eram levados ao altar do Senhor. Então, a palavra Belial é uma palavra que se divide em dois termos, Beli e Yaue, né? E Beli significa não, Yaue sem. Então, o que significa certamente não é bom para nada. E os filhos de Eli eram o contrário daquilo que Ana era. Ela era alguém a quem Deus observava as suas orações, né? E os filhos de Eli eram pessoas que diante de Deus não estavam bem. Belial também é o adversário de Cristo, né? Bem lembrado naquilo que muitas vezes é colocado ali na palavra. Inútil também é um outro termo usado para Belial. Prejudiciais, filhos do diabo, né? Filhos da perdição, filhos daquele que não quer nada com Deus. Adversário. É também o comandante do Sheol, como diz na mitologia cananita. E a gente precisa entender essas coisas para que vocês possam compreender. Viu, né? Viu era maligno, indigno. Tudo isso é colocado muito bem e são termos que eram muito bem colocados para o filho de um homem que traziam mulheres para a frente do templo do Senhor e mantinham um relacionamento com essas mulheres vergonhosamente na porta do templo. Era algo terrível que aqueles homens faziam de alguma forma. Então a visão de Eli, por conta do comportamento dos seus próprios filhos, parece que ficou ofuscada por causa desses pecados que Deus tanto chamou a atenção daquele sacerdote. E por conta disso também perdeu a visão a respeito das outras pessoas, porque ele tinha olhar duro para qualquer pessoa e julgou mal aquela mulher piedosa que sofria muito na mão da sua
da primeira mulher do seu marido, que tinha muitos filhos e ela não tinha filho, e por conta disso aquela mulher chicanava da vida de Ana. E Ana colocava diante do Senhor os seus sofrimentos, aquilo que a sua alma sentia, aquilo que as suas emoções faziam dentro do seu coração por conta daquele sofrimento. Mas Eli não foi capaz de notar na vida daquela mulher a necessidade que ela tinha de ser amada, de ser zelada pelo pastor que deveria ter cuidado com aquela ovelha tão preciosa diante do Senhor. E por isso Deus ouve a oração daquela mulher, né? Ela é tão sábia que quando Eli diz que o Senhor faça realizar o desejo do seu coração, ela tomou aquela bênção imediatamente para si e disse: ah, Senhor, que bênção, né? Então eu vou tomar essa bênção para mim. E de fato foi, e ela teve um menino a quem ela chamou de Samuel. E o menino que ela teve, o seu primogênito, ela entregou ao Senhor. Então é um comportamento de uma pessoa que estava completamente diferente do comportamento que eram os filhos de Belial, Rofine e Finéias, os filhos de Eli, que faziam com que vergonhosamente a palavra de Deus fosse de alguma forma não vista na vida sacerdotal daquela família. Mas nós vamos observar, isso está lá escrito em 1 Samuel capítulo 1, verso 13, 1 Samuel 2, de 27 a 36, e de maneira muito especial, o Senhor lembrou no texto, capítulo 2, verso 30, os que me honram, eu honrarei. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que Deus espera ser honrado por nós, seus servos. Ele espera no Senhor que cada um de nós, lembrando do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, muito bem lembrado pelo autor de Hebreus, que vai dizer que nós devemos ter um comportamento em que Deus se alegre com esse comportamento, né? Está lá escrito no capítulo 10, ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia agora para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, porque foi este sangue que foi derramado para que a gente pudesse retornar a uma relação que estava separada por causa do pecado, e pelo novo e vivo caminho. Por quê? Porque em Jesus Cristo o véu ele foi rasgado, a minha relação retorna com Deus, e eu precisaria e preciso todo o tempo zelar por isso. Por isso, nós temos um grande sacerdote diante de Deus, que é Jesus Cristo, esse justo, que morreu e que é exemplo para mim, do qual eu preciso viver essa vida em conformidade com a sua vontade. E devemos nos chegar a Ele com um coração verdadeiro. Fato esse que não era observado na família de Eli. Então, mas Deus tinha avisado a Eli que levantaria para ele um sacerdote que o substituiria e que fosse de fato fiel a ele e seguisse o seu coração, como lá descrito em 1 Samuel capítulo 2, verso 30, né? Lembrando que ele esperava ser honrado, não estava sendo honrado, portanto aquele que não me honrar, eu também não honrarei. E a gente precisa entender que aquele que despreza a vontade de Deus, Deus também vai se lembrar disso, e naquele dia ele vai cobrar de cada um naquilo que foi realizado de maneira inadequada diante do Senhor. Então ele veio exatamente com a vida daquele homem, e traz esse sacerdote que substitui a Eli mais tarde, exatamente do ventre daquela mulher, que ele faz um julgamento inadequado. Porque Deus honra aquele que é humilhado. Aquela mulher, apesar da humilhação que ela passou em ter sido chamada de bêbada pelo sacerdote por causa de uma visão errada a respeito da pessoa da qual ele não deveria ter, ele deveria ter um olhar mais aguçado para dentro do seu lar, ele não teve,
mas ele julgou aquele que ele não deveria julgar. Então algumas coisas nós vamos a princípio aprender. Seja fiel aos princípios da palavra de Deus. Quem faz com que você de fato venha receber de Deus a justiça que ele espera que de fato aconteça, e a justiça de Deus não é vingança. A justiça de Deus, da qual nós estamos falando, é o que Deus faz para transformar a vida de uma pessoa que está longe da vontade de Deus. Quando nós entramos no caminho da vontade do Senhor e estabelecidos pela sua palavra, né? Comprados pelo sacrifício salvífico de Cristo na cruz do Calvário, andamos em retidão, porque nós sabemos que Deus um dia há de cobrar das pessoas que não estavam vivendo assim. Então, segundo ponto, cuidar das coisas de Deus, das responsabilidades que nós temos diante do Senhor, como Deus cobrou desse sacerdote. Afinal de contas, no Novo Testamento, o sacerdócio é de cada pessoa. A responsabilidade de servir a Deus é de cada pessoa, né? Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós anunciássemos através do nosso sacerdócio, da nossa vida de sacerdote, né, as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, assim diz a palavra do Senhor. Quarto ponto, aliás, ainda dentro desse terceiro ponto, combatendo juntamente com Deus todas as coisas em nosso lar que podem suscitar qualquer coisa que não seja de fato da vontade daquele que é digno de receber toda a glória, honra, poder e majestade. Quarto ponto importante também é que nós devemos ser para com Deus aquilo que Ele espera que de fato nós sejamos. Olha só o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 1. É que não há condenação para os que estão em Cristo. Aí ele dá uma vírgula. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não tenha dúvida de que a ira de Deus vai se levantar em um dado momento para aquele que pensava estar de fato fazendo a vontade do Senhor e todo o tempo vivia como se enganando Deus. Lembra de Ananias e Safira? Em que mentiu contra o Espírito Santo de Deus e perderam a sua vida, não é? Eu já expliquei para os irmãos que galardão nós perdemos, salvação não. Mas nós damos conta, e a palavra de Deus vai nos dizer que o julgamento do Senhor começará primeiro pela sua casa. Agora, se Deus primeiro julgar os seus servos, o que é que não vai acontecer com aqueles que não quiseram saber de Deus? E a gente precisa ter esse cuidado também. Outro ponto que é muito bem dito lá em Romanos, capítulo 8, verso 9. Se é que o Espírito de Deus está em nós, mas se este Espírito não está, esse tal não é dele. Como a gente vai perceber isso quando de fato, sabe que existem pessoas que aderem, mas não são convertidos, né? Sabe que existem pessoas que aderem à igreja, estão lá dentro, têm o seu lugar marcado, fazem questão de orar com voz alta, mas não têm uma relação genuína com Deus. Na verdade, participam de um clube social certinho, que tem músicas legais e que de vez em quando levanta as mãos para poder alisar a barriga do elefante, né? Naquele momento do louvor, mas não tem uma relação genuína com Deus. A gente precisa ter um cuidado em relação a isso, porque Deus não se engana. Deus sabe muito bem quem são os seus. Por isso que daquela parábola, Jesus conta que um determinado homem sai, pede para os seus empregados plantarem, né, o trigo no seu campo, e de noite vai lá o inimigo e planta junto do trigo o joio, e os seus empregados preocupados: nós não fizemos isso, mas se o senhor quiser a gente tira todo o joio que está no meio do trigo. E ele disse: não, deixai o joio crescer junto com o trigo. Naquele grande dia o Senhor mandará os seus anjos e
colherá e fará os moios daqueles que de fato não estão servindo a mim, que são joios, queimará essa planta que não presta para a gente comer, que não presta para alimentar a ninguém, e depois separará o seu trigo e levará para si. Quem somos? Trigo ou joio? Um último ponto, porque nós vamos continuar essa mensagem, muito possivelmente até domingo, é de que a rejeição de Deus se dá exatamente àquele que pensa que consegue enganar Deus. Tem muita gente que não tem nenhuma relação com Deus, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Porque a regeneração e a transformação realizada por Deus na vida das pessoas gera testemunho daquele que de fato foi regenerado. E Deus espera que de fato nós vivamos essa regeneração que Deus promoveu de fato no nosso coração, ou não vamos viver nada, porque não houve regeneração e porque não houve transformação. Por isso que Paulo é duro e diz que não há condenação para os que estão de fato em Cristo e que não andam segundo o desejo da sua carne, porque o Espírito de Deus está ali todo o tempo orientando, e a gente vai seguindo aquilo que o Espírito vai esperando da vida dessa pessoa que tem uma relação com Deus. Portanto, eu quero nesse momento encerrar essa primeira parte orando por você, pedindo a Deus que Deus faça hoje você enxergar quem você é no meio dessa história, que você possa viver aquilo que o Senhor espera, porque existem consequências para todos aqueles que não vivem aquilo que se propôs diante de Deus. Nós fazemos um voto diante do Senhor e Deus espera que nós possamos cumprir e honrar, como disse claramente o texto, né? Que Ele espera que as pessoas o honrem. Longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam, serão desprezados. Sabe, Deus não deixa de ser fiel, porque se você é infiel, Ele vai continuar sendo fiel para que você aprenda a importância de ter a fidelidade como sendo algo na sua vida. Por isso, aprenda de Deus uma coisa muito importante, é de que nós devemos andar na sua presença, porque essa foi a maneira com que Deus tratou Abraão. Anda na minha presença e seja perfeito. Esse era o sacerdócio que estava sobre a vida de Jesus, andando em conformidade com a vontade do Pai. Por isso ele disse que o sacerdócio de Jesus era como um sacerdócio de Melquisedeque. Aquele que foi capaz de honrar a Deus e adorar a Deus na beleza da sua santidade, com tudo aquilo que Deus era, cumprindo cabalmente a vontade de Deus. E Deus espera que nós, que somos falhos, sujeitos a errar, a caminhada da vida do crente, ela é infelizmente passiva de momentos de dificuldade. Sim, ocorre, porque nós não somos perfeitos. Paulo vai dizer, até que o perfeito venha, nós vamos sofrer. Mas devemos crescer de graça em graça. O degrau que você teve dificuldade para subir no dia anterior deve ser vencido no próximo, porque cada momento de crise na vida do cristão é preparo para a seguinte etapa na nossa vida. Nós vivemos subindo uma escada de etapa em etapa até que a gente possa ser alcançado de fato pela graça de Deus, e que de fato foi comprada através do sacrifício de Jesus, mas subindo esta graça de graça em graça, de momentos importantes em momentos importantes, até que cheguemos à glória do Senhor. Oremos. Santo Deus, eu quero te agradecer por essa palavra e lhe peço que o Senhor visite as pessoas que ouviram essa palavra. Pai,
lhe peço, Deus, que o Senhor perdoe aqueles que, de repente, ouvindo, encontraram-se talvez no comportamento de Eli, sem ter o cuidado devido com o seu lar, encontraram-se no caminho, ó Deus, dos filhos de Eli, que era vergonhoso, como filhos de Belial, como filhos da tristeza do coração de Deus, por conta da maneira deles agirem em relação à casa do Senhor. Mas também lhe peço por esses que arrependidamente estão com seus olhos cheios de água e a sua alma diz: Senhor, pequei contra o céu perante ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas me recebe novamente. A essas pessoas, Deus, receba-os em nome do teu Filho Jesus. Que o Senhor refaça o caminho dessas pessoas que se encontraram nessa vida, Deus, semelhante à vida dos filhos de Eli, mas que querem fazer um concerto diante do Senhor nesta noite. E obrigado por esta palavra que se seguirá, muito possivelmente até o domingo. Que o Senhor assim nos abençoe. Tudo isso nós te pedimos em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua igreja. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que a graça maravilhosa derramada pelo Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja hoje e para sempre. Amém. Que assim seja. Deus seja louvado.